Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a Grande Síntese, o segundo volume da obra de Pietro Ubaldi, num total de 24 volumes. Este segundo volume, a Grande Síntese, já no capítulo 79, como já estamos, trata a lei do trabalho. A lei do trabalho. Sua voz inicia esse capítulo dizendo: os caminhos da evolução no nível humano são ciência e trabalho. Para preparar o meio, ou melhor, para preparar o reino do espírito, é indispensável, antes, transformar a Terra, o planeta Terra, para que as construções superiores tenham suas bases em continuidade. Então, também é necessário que nós preparemos a nossa escola Terra. É necessário, antes de pensarmos no progresso futuro, amadurecer o progresso presente. Isso é indispensável. Maravilhoso é vosso dinamismo trabalhador e criador. Não o tomeis, esse dinamismo trabalhador, todavia, como meta absoluta, como tipo definitivo e completo de vida, mas apenas utilizar do trabalho como meio, como caminho para atingir um estado mais adiante e um estado algo superior, e eu diria muito superior. Então, não usar do trabalho, não dar essa importância ao trabalho como se fosse o ponto final. Não, é meio, é caminho, para que nós possamos nos aperfeiçoarmos, para que nós possamos evoluir, atingir um estado de evolução mais avançado, claro. Aprendei a ver seus pontos fracos e a querer superá-los. É necessário que a gente observe os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, os nossos erros e os nossos vícios, e busquemos e nos esforcemos para corrigir os defeitos, corrigir os erros e abandonar os vícios, querer superá-los. Porque neles, nos defeitos, nos erros e nos vícios, também estão as culpas, os males e as dores que vos afligem. Nesses defeitos, nesses erros, nesses vícios, estão a nossa infelicidade, as nossas aflições. Admirai, e acima de tudo, aperfeiçoai. Mas não tomeis sério demais vossa civilização mecânica, que vos prepara um amanhã bem triste, se não completar-se pelos caminhos do espírito. Não podemos focalizar no trabalho como termo último, mas temos que completar no trabalho o caminho evolutivo, o caminho da ascensão, o caminho da evolução. Não é inútil, mesmo praticamente, conhecer o universo. Não é inútil, por exemplo, esse trabalho que fazemos, nós todos, nesse estudo de A Grande Síntese, para conhecermos o universo. Algumas pessoas poderão pensar, mas que praticidade tem isso? Que aplicação prática tem isso? Tem uma maravilhosa de uma aplicação de conhecer o universo. Gente, saber da evolução do átomo ao arcanjo, que iniciou também como átomo, ter respostas de onde viemos, por que estamos na Terra, por que temos as aflições, por que temos a nossa infelicidade hoje, por que temos as nossas cotas de dores hoje.
saber para onde vamos. Isso é maravilhoso. Tem sim função prática, nos dá uma visão ampla, muito maior, grandiosa, uma visão grandiosa de Deus, nosso Pai amoroso, de sua lei, a linha do destino, passamos a conhecer, as forças do bem e do mal que nele, que no universo agem, corrigi-las, quando possível, dominar a dor e as provas para a própria felicidade, em benefício próprio, numa vida sem limites, observando na grande síntese, compreendendo a grande síntese, uma vida sem limites, mostrar, demonstrar, compreender que somos eternos. Aceitai o trabalho e a ciência, mas colocai-os no nível que lhes compete, no nível que compete ao trabalho, no nível que compete à ciência. O de apenas arar, preparar o campo, preparar o terreno, em que deverá florescer o jardim da alma renovada, da alma conscientizada, da alma evoluída, que deve surgir cada um de nós. Mesmo o tipo médio terá de esperar sua ascensão e preparar-se para as superconstruções sutis do espírito. Mesmo aquelas pessoas que estão hoje no nível médio, que não estão nesse nível mais avançado de maturidade de senso moral, de maturidade intelectual, mesmo o tipo médio tem que se preparar, porque é inevitável esse caminho das superconstruções que se realizará e que realizaremos cada um de nós em si mesmo, como espírito imortais que somos. Vosso dinamismo violento exprime vosso tipo dominante. Vosso trabalho de criação nos níveis mais baixos da vida humana é apenas a base do grande edifício, cujo vórtice ou cujo vértice, cujo topo se perde no céu. Então, esse trabalho que hoje realizamos, que é criativo também, que ainda está num nível mais baixo, ele é apenas a base, é apenas o alicerce do grande edifício, cujo topo se perde no céu, na caminhada evolutiva. Se o trabalho, tal como o entendeis, transforma a terra, não modifica, porém, o homem, na forma como se entende o trabalho, na psicologia comum do ser humano comum, nessa maneira de compreender o trabalho, que transforma a terra, não modifica, não alavanca a evolução do homem. O homem é o valor máximo, a sua alma é o foco, o centro dinâmico a qual sempre retorna. Ou seja, é um trabalho de evolução da alma, é um trabalho de evolução do espírito. É a fase de consciência alcançada, a matriz de todas as construções futuras. Nós atingimos um nível de consciência hoje, cada um de nós. Isso é alicerce, é base, é matriz para as construções futuras. Não basta criar o ambiente. Indispensável agir também no âmago e criar, evoluir, sutilizar o homem como alma, corpo e perispírito. Vossa atividade humana ilumina-se, então, com luz interior. Valoriza-se
com um significado imensamente mais alto. Vossa mentalidade utilitária fez do trabalho uma condenação. Essa busca de utilidades, essa busca de acumular supérfluos, esse busca do exagero, do desnecessário, fez do trabalho uma condenação, como se para trabalhar é coisa para condenados, e não é isso. Transformasteis o dom divino de plasmar, de construir um mundo à vossa imagem, num tormento insaciável de posse. Ou seja, essa busca cega de ver no trabalho só maneira de lucro, maneiras de buscas de satisfações materiais, fez do trabalho uma condenação, como se trabalhar fosse um ato realizável por condenados. E isso tornou uma insaciabilidade de posse, de ter e não de ser. Nós temos que usar o trabalho não para ter, mas utilizarmos do trabalho para ser, para nos habilitarmos, para evoluirmos. A lei do et des, dou para que tu des, ou seja, é daquele que só ajuda se for ajudado, só empresta se emprestar a ele também, só doa se receber. Então essa lei que impera no mundo terreno econômico fez do trabalho uma forma de luta e uma tentativa de furto. Uma tentativa de furto, de enriquecer economicamente, ilicitamente, mesmo que seja para prejudicar, mesmo que seja para explorar o próximo. É uma dor que pesa sobre vós, mas isto é justo e cabível. Essa dor que pesa sobre nós, essas aflições que pesa sobre nós, é justo e cabível, porque exprime exatamente o que sois e o que mereceis. Todos os vossos males são devidos à vossa imperfeição social e à vossa impotência de saber fazer melhor. Todos os nossos males, as nossas aflições, angústias, dores, decepções, sofrimentos, infelicidade de um modo geral, são devidos à nossa imperfeição. É mais ou menos assim, olha. Se eu tenho uma imperfeição, eu sou infeliz. Mas se eu tiver várias imperfeições, eu sou muito infeliz. Então, sinônimo de imperfeição também seria infelicidade, ou seja, quanto mais imperfeito, mais infeliz. E, claro que a recíproca é verdadeira. Quanto mais perfeito, mais felicidade. Por isso, Jesus recomendou: sede logo perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Bem, se eliminar as imperfeições nos traz felicidade, então o esforço é muito recompensado. O esforço para ser feliz. Para ser feliz, os esforços passam a ser pequenos, porque a recompensa é muito grande. O custo-benefício é muito bom, é muito favorável, porque seremos felizes. Por isso, tantos males como a guerra são ocasionados pelo que sois e pelo que eles são,
inevitáveis, até que vos transformeis. Enquanto nós não nos transformarmos, enquanto nós não fizermos a evolução dos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de falta de fé e de ódio, a guerra é um mal, será um mal inevitável. A guerra será eliminada, será um assunto página virada, quando nós evoluirmos os sentimentos, e quando nós nos transformarmos na confiança em Deus, na humildade, na caridade e no amor. O trabalho não é uma necessidade econômica. Muitos de nós vemos no trabalho uma necessidade econômica, mas o trabalho é uma necessidade moral. Ao conceito de trabalho econômico, tem que substituir-se o conceito de trabalho função social. Que função traz para aquela coletividade? Que função traz para a sociedade humana? Direi mais, o conceito de trabalho tem que ser função biológica construtora. O conceito de trabalho econômico tem que ser substituído pelo conceito de trabalho função biológica construtora. Construção de nós mesmos. Construção biológica de nós mesmos, habilitando-nos, dando condições evolutivas, sutilizando-nos. Tem o trabalho a função de criar novos órgãos exteriores. A máquina, expressão do psiquismo. O fato de trabalharmos exercita a inteligência, desenvolve a inteligência. E a inteligência mais desenvolvida traz um psiquismo mais avançado. Então, esse psiquismo mais enriquecido quer revestir-se, quer exteriorizar-se, quer plasmar, quer construir órgãos exteriores mais sutis, mais delicados, mais evoluídos. A função de fixar, com a repetição constante dos automatismos, sempre escola construtora de aptidões. Já tratamos disso, que no consciente realizamos, conquistamos, aprendemos. Depois, fixamos no subconsciente. Por isso a repetição do ato para transformar-se num hábito, num automatismo que é fixado, registrado no subconsciente. A tarefa de coordenar o indivíduo no funcionamento orgânico da sociedade. Então, o trabalho e esse desenvolvimento do psiquismo tem a tarefa de coordenar cada um de nós no funcionamento orgânico disciplinado da sociedade, consequentemente, do universo. Ao conceito limitadíssimo, egoísta e socialmente danoso de trabalho-lucro, é preciso substituir o conceito de trabalho-dever e o conceito de trabalho-missão. Conceito de trabalho-missão, isto é, um encaminhamento ao altruísmo, não um altruísmo sentimental e desordenado, mas um altruísmo prático e ponderado, cujas vantagens são calculadas. Veja que na caminhada evolutiva, a fase próxima é de altruísmo, como que de realizar caridade.
O altruísmo é o contrário de egoísmo. Egoísmo, querer só para si. Altruísmo, já compartilhar mais. Só que nessa fase é um altruísmo ainda que espera vantagens, que calcula vantagens. Mas é um caminho, é uma evolução para a grande maioria, porque antes era mais egoísmo, era extremo egoísmo, que vai diminuindo, passando a um altruísmo prático, ponderado, em que se visa e se observa as vantagens, se calcula as vantagens da boa ação, é isso. E será também um altruísmo mais dirigido à coletividade, à sociedade, claro. Posteriormente, passaremos a ter um altruísmo mais de caridade mesmo, no sentido de ajudar ao próximo sem esperarmos nada como recompensa. Ajudar o próximo, doar ao próximo, sem esperar qualquer tipo de recompensa. E também na caridade de tolerância, de paciência, de perdão, de misericórdia para com o próximo, sem esperarmos qualquer tipo de recompensa, ou compreendermos como Jesus espera a realização da caridade de cada um de nós. Benevolência ou bondade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não ser exigente com os defeitos, com os erros e com os vícios alheios. E perdão das ofensas, todas as ofensas. Mas são fases, passamos por esse altruísmo, como está descrevendo a sua voz, para depois sim entrarmos na caridade mais sutil, mais delicada, mais profunda. Dado o tipo humano dominante, dado o tipo que é a grande maioria na Terra, o altruísmo só pode nascer como unidade coletiva. Unidade coletiva. Unidade que, pela lei do menor esforço, coloca o altruísmo inexoravelmente na linha da evolução, como dissemos. Limitar o trabalho, mesmo material, com a única finalidade egoísta do lucro, é diminuir-se, abdicando, abandonando da consciência do próprio valor de que o trabalho é prova e confirmação. É um mutilar-se, uma renúncia à função de célula social, de construtor, que, por menor que seja, tem seu lugar no funcionamento orgânico do universo. Abandonar o trabalho é uma renúncia de ser útil, de ser função, de ter função na sociedade. É abandonar a oportunidade de ser construtor, por menor que seja. Nosso trabalho faz parte do funcionamento orgânico disciplinado do universo. Concebei, compreendei o trabalho como instrumento de construção eterna, mas cujo fruto vos pertence, o fruto do aprendizado do trabalho, o fruto de habilitar-se com o trabalho, mas cujo fruto vos pertence em forma de capacidade conquistada para a eternidade e não como lucro de vantagens imediatas e caducas. O trabalho produz lucro, produz vantagens, produz, mas mais do que isso, o trabalho
produz capacidade, aptidão para a eternidade. E ninguém nos toma isso, ninguém nos rouba isso. A verdadeira recompensa está em vosso valor, que o trabalho cria e mantém. Não vos pode ser roubado. Isso nos faz lembrar Jesus quando disse: entesourais nos céus, não entesourais na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, ou os ladrões roubam, mas entesourais, tornar-se rico no céu, onde a traça e nem a ferrugem existe, e os ladrões não entram para roubar. E é impossível roubar as aptidões de cada um de nós. E as virtudes conquistadas por cada um de nós é eternamente nosso e não é possível tirar de nós. Amai o trabalho como disciplina do Espírito. O trabalho nos disciplina, sim. Como escola... Desculpa aí. Amai o trabalho como disciplina do Espírito, como escola de ascensão. O trabalho é a escola de evolução. Como absoluta necessidade da vida, correspondente aos imperativos supremos da lei, que impõe vosso progresso mediante vosso esforço. Então, o trabalho nos disciplina. O trabalho faz com que nós conquistemos habilidades e aptidões. Ele, o trabalho, dará um sentido de seriedade, dará um sentido de dever, dará um sentido de responsabilidade perante a vida, fazendo dela, da vida, um campo de exercícios, de atividades, ao invés de um carnaval de gozadores. O trabalho tem que ter função social. Não estamos aqui para desfrute. Não viemos à Terra como a Terra sendo uma colônia de férias. Não viemos à Terra como imersos em um mar de rosas. Não. Viemos à Terra para continuar a caminhada evolutiva. Então, campo de exercícios na Terra e não carnaval de usufruir de gozadores. Evitar o espetáculo de tantas leviandades que insultam o pobre. Dará alto valor ao dinheiro que deve ter, o dinheiro deve ter sabor de esforço e que é o único honesto. O dinheiro deve ter sabor de esforço, de conquista. E é o dinheiro conquistado com esforço é o único honesto. Assim, o trabalho não é uma condenação social dos deserdados. O trabalho não é condenação. O trabalho não é só como se pensa para os deserdados. Mas o trabalho é um dever de todos. Aqui não é lícito fugir. Não é correto deixar de trabalhar. Não é correto viver na ociosidade. Na minha ética, ou seja, sua voz está dizendo, na minha ética é imoral quem se subtrai à própria função social de colaborar no organismo coletivo, em que cada um tem de estar em seu posto de combate. Na ética de sua voz, todos temos que trabalhar. Não temos o direito de subtrair a essa função social, a essa obrigação de colaborar no organismo coletivo. Um faz a farinha, o outro faz o pão, o outro distribui o pão. Todos temos posto de trabalho e de combate.
O ócio não é lícito. Ficar parado não é ético, não é lícito, mesmo se permitido pelas condições econômicas. Mesmo que a pessoa tenha muitos bens materiais que lhe permita ficar na ociosidade, não é lícito isso. Então, todos devemos trabalhar. Existe o trabalho manual, o trabalho mais braçal, o trabalho intelectual. São formas diferentes de trabalho. E aquele que não tem necessidade de trabalho por excessiva condição econômica, pode utilizar do trabalho das mais variadas formas e até mesmo do trabalho voluntário. Hoje, a gente vê grandes empresas, grandes empresários se envolvendo e se deliciando com o trabalho voluntário. Até mesmo o dono da Microsoft, Bill Gates, deu depoimento já há alguns anos sobre esse trabalho que ele realiza. Esta é a moral mais baixa do What This, ou seja, essa é a moral mais baixa do dar para receber, do dou para que tu dês. Moral selvagem, que tendes de ultrapassar. Nós temos que superar essa fase. Assim, não é apenas por dever social, mas também por si mesmo. O trabalho não é só um dever social. O trabalho é também um dever para consigo mesmo. Para não morrer, para não atrofiar, para não enferrujar materialmente e também, pois o espírito deve nutrir-se cada dia de atividades. É aquela satisfação de produzir. É aquela satisfação de ser útil na empresa, na casa, no trabalho onde estivermos. É aquela alegria, aquele bem-estar de ter cumprido com a nossa tarefa, com a nossa função, com a nossa missão. Isso nutre, isso dá a alegria de viver. E justamente, e mais que isso, o trabalho voluntário, por exemplo, de ajuda ao próximo, a alegria de ser útil ao próximo, a alegria de servir. Experimentemos, é muito bom. Cada dia reconstruir-se, utilizando-se no mundo da ação. Parar, ficar no ócio, no descanso, além do repouso indispensável, é culpa de lesa evolução. Lesa a sociedade e lesa a si próprio. Quem vadia, quem fica no ócio, rouba a sociedade e rouba a si mesmo. Perde o tempo, desperdiça o tempo que é tão útil. O novo mandamento é trabalhar. O novo mandamento é trabalhar. Estas são as bases do mundo econômico do futuro, em que urge introduzir os conceitos morais de função e os conceitos de coordenação de atividades, trabalhos de equipe também. Em nenhum campo se pode ser agnóstico, amoral, espiritualmente ausente, numa sociedade consciente, orgânica e decidida a progredir. Nós não podemos ficar apáticos, ociosos, estacionados, numa sociedade consciente, organizada e decidida a evoluir, a progredir. Só assim se eliminará tanto atrito inútil de classes, tantos antagonismos de indivíduos
e de povos. É necessário formar essa nova consciência de trabalho. É necessário formar, conscientizarmos-nos dessa nova forma de trabalho. Porque só então ele, o trabalho, se elevará à função social, à coordenação solidária, colaboracionismo de forças sociais. E isso é benefício para todos. Todos trabalham, todos cooperam, todos se beneficiam. Colaboracionismo. Os conceitos do velho mundo econômico são absolutamente insuficientes. Foram úteis, foram fase, mas estão sendo superados e precisam ser superados. Temos que purificar a propriedade, tornando a propriedade filha do trabalho. É necessário consolidar e não demolir essa instituição, reforçando-a nas bases, no momento da formação, que deve corresponder de modo absoluto a um princípio de equidade. Então é necessário consolidar, sim, esse direito de propriedade quando filha do trabalho sincero, do trabalho correto. Em minha ética, rouba aquele que, por vias transversas, pouco importa se legais, acumula rapidamente, enriquecendo de um golpe. Aqueles golpes, aquelas maneiras, aqueles crimes que tanto tem e teve, no Brasil, de enriquecimentos repentinos, de um golpe, de uma maneira, em pouco tempo, ficam ricos sem explicação, sem origem. Rouba quem vive de bens hereditários no ócio. Veja, quem vive de bens hereditários no trabalho, aumentando, conquistando, dando condições de trabalho para outros, utilizando esses bens hereditários, está correto. O que não pode e que é um roubo é aquele que vive de bens hereditários no ócio, sem fazer nada. É aquele que herdou, mas não produz. Herdou e fica no ócio, na ociosidade. Rouba quem não dá à sociedade todo o rendimento de sua capacidade. Por isso, temos que usar sempre do colaboracionismo. Produzir na capacidade de cada um de nós. Para evitar esses males, temos que cortar o mal pela raiz, o mal está na alma humana. O primeiro passo a dar no campo das ascensões humanas. Fazer um homem que saiba quem é. Conscientizar o homem. Qual é seu dever? Qual sua meta na terra e na eternidade? Qual é a sua meta? Qual a sua função na terra e na eternidade? Um homem que se move não no círculo estreito de um separatismo egoísta, mas um homem que se move num mundo de colaborações sociais e universais. Um homem mais evoluído, que saiba acrescentar às suas aspirações materiais as mais poderosas de caráter espiritual. Um homem mais evoluído que acrescenta às suas aspirações materiais, acrescenta esse caráter, essa evolução espiritual.
Que faça do trabalho uma... que não faça, né? Que faça do trabalho não uma condenação. Nós não podemos achar que quem trabalha é um condenado, que todo condenado tem que trabalhar. Não, que faça do trabalho não uma condenação, mas um ato de valor e um ato de conquista. Se ao retrocedermos no passado, o trabalho era a posição de vencido e de escravo, ao contrário, ao progredirmos no futuro, mais o trabalho se tornará ato nobre de domínio e de elevação. Se a gente analisar o passado, a história da humanidade, quem trabalhava eram aqueles que eram obrigados, que eram condenados, que se tornavam escravos. Aqueles que tinham pouco recursos, pouco poder, pouca força, eram dominados, eram escravizados. Então, no passado foi assim. O trabalho era uma posição de vencido, de escravo. Não só escravos de pele negra, mas escravos de qualquer cor de pele, desde que fosse submetido, desde que fosse mais fraco, desde que alguém dominasse, desde que alguém o explorasse. No futuro é diferente. Para evoluirmos, temos que ter um trabalho com ato nobre de elevação. Eis o que vos aguarda no futuro. A sua voz está descortinando o futuro para nós. O progresso científico e mecânico iniciou novo ciclo de evolução, novo ciclo de civilização também. A ciência, que hoje é uma ciência de produção de utilidades, ainda não percebeu e ainda não está realizando a sua função real. A função nobre da ciência, além de produzir esse conforto, a função nobre da ciência é dirigir, elevar, conduzir a alma a Deus. E isso já se iniciou. As forças naturais serão dominadas e submetidas. E o homem, tornando-se verdadeiramente rei do planeta, aí assumirá a direção das forças da matéria e da vida. As forças naturais, por exemplo, a energia disponível como energia nuclear, que seja da fissão, da quebra do átomo, ou que seja da fusão nuclear, vai ser dominada pelo homem. E essas forças serão submetidas pelo homem evoluído, pelo homem consciente, que fará bom uso dessas potências. E, com isso, o homem assumirá a direção das forças, das potências, da matéria e, consequentemente, da energia e da vida. As civilizações futuras vos imporão um regime de coordenação e de consciência, na qual se valorizará grandemente o tão depreciado valor moral e psíquico, fator fundamental para um ser que, em plena responsabilidade e conhecimento das consequências, terá de assumir a função de central psíquica, em torno da qual girarão não mais o presente estado de luta e de anarquia, mas todas as forças do planeta em perfeito funcionamento orgânico. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Estou voltando um pouquinho. A civilização futura, as civilizações futuras, terão um regime de coordenação e de consciência muito maior, que vai valorizar o que hoje é desprezado. Essa maturidade, esse senso de maturidade moral. Essa moral que hoje é desprezada na Terra. Às vezes as pessoas sentem até vergonha de serem honestos,
dado ao meio em que a gente se expressa, mas isso vai mudar, porque essas coisas que são valorizadas e são importantes para a nossa vida eterna, para a nossa vida de espírito, aqui na Terra, que é um emborcamento do céu, é uma inversão de valores na Terra, então não se valoriza a moral e nem a alma, o espírito. Por isso, nós lembramos que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Os últimos na Terra, muitas vezes explorados, enganados, serão os primeiros no reino dos céus. E os primeiros, aqueles que enganam, que exploram, que se autoproclamam, que se autoposicionam como primeiros, serão os últimos no reino dos céus. Então existe essa inversão de valor, e isso vai caminhar para valorizar-se a moral, para realmente ter esse conhecimento do moral e do psiquismo. E conhecimento das consequências, né? Isso já lemos. A luta presente é viva. A luta presente é viva, porque é ativo o esforço que tende à construção das novas harmonias. A ciência se espiritualizará. Olha que interessante. A ciência, que nos séculos passados se apresentou como materialista, e depois a própria ciência, no aprofundamento do estudo da matéria, não encontrou matéria, não existe nada sólido a nível atômico e subatômico. A própria ciência não encontrou matéria e encontrou a energia. E, na atualidade, os físicos quânticos, estudando a energia, estão entrando na espiritualidade. Até alguns físicos quânticos já se pronunciaram que encontraram a consciência e que o universo é todo consciência. Então a ciência se espiritualizará. A religião se tornará científica. A filosofia se espiritualizará e se tornará sagrada também. Esse tripé, ciência, filosofia e religião, evoluindo, inevitavelmente vão se fundindo, se aproximando, pois que convergem para o mesmo ponto, Deus. Exaurida sua função utilitária, ou seja, esgotada a função utilitária da ciência, esgotada a função da ciência de produzir comodidades, ultrapassará aquele seu caráter adquirindo valor moral e metas espirituais. A sutilização dos meios de pesquisa levar-vos-á inevitavelmente ao contato com essa mais profunda realidade do imponderável. O que estamos dizendo aqui? Que a sutilização dos meios de pesquisa, o aperfeiçoamento e a evolução dos meios e dos métodos e dos instrumentos de pesquisa levará a humanidade a um contato com a realidade mais profunda do imponderável, da espiritualidade. Esse milênio é o milênio em que será demonstrado o Espírito. Então, é isso que a sua voz está dizendo aqui. A ética será um fato demonstrável, portanto, obrigatório para qualquer ser racional. A ética vai ser demonstrável como se faz demonstrações matemáticas e físicas, e a ética será
obrigatório para qualquer ser racional, pois será demonstrada a ética. Não será mais lícita a inconsciência do egoísmo. Não será mais lícito a inconsciência do vício, do mal, em que tantas dores semeia em vossa vida. Aqui a gente lembra que, a rigor e na profundeza da interpretação, não existe pessoas maldosas, existe pessoas inconscientes do mal que estão preparando para si mesmas. Então, elas realizam esses atos, de forma que elas não têm consciência do sofrimento que estão plantando, que estão semeando, e que inevitavelmente e que obrigatoriamente vão colher. A evolução vos aperta e constrange fatalmente de todos os lados. Vosso irrequieto dinamismo já trabalha vivamente para isso. A beleza do futuro será, sobretudo, o funcionamento harmônico de vosso mundo. Então, a beleza do futuro vai ser esse funcionamento harmônico da sociedade, da natureza com o ser humano, esse relacionamento dos vegetais, dos animais com os homens, rios despoluídos, conscientização e disciplina de todos terá o resultado de rios despoluídos, de mar despoluídos, de ar despoluídos, pois que é contribuição de todos para o bem de todos, colaboracionismo de todos, para a felicidade de todos. Hoje, observamos o contrário. Parece até uma competição de cada um produzir mais poluição do que o outro, nos mares, nos rios, no ar, no ambiente de um modo geral. Então, ainda que alguns limpe, ainda que alguns purifique, são muitos aqueles que estão sujando. Mas a beleza do futuro será justamente a colaboração de todos para um mundo funcionando harmonicamente. Vosso progresso será uma conquista de ordem, que vos harmonizará com a ordem reinante no universo. A matéria que completou seu ciclo de vida atingiu o estado de ordem no universo astronômico. O universo astronômico já atingiu aquele equilíbrio harmônico. O Sol, as galáxias, as estrelas, os planetas já estão ali estabilizados, equilibrados. Também o espírito, que hoje está para vós no período das primeiras formações caóticas, o espírito realizará a fase de ordem, tanto mais quanto mais avançar no ciclo da vida, quanto mais evoluirmos, quanto mais nos conscientizarmos, isso vai tornando uma realidade. Na medida em que fazemos também a evolução dos sentimentos, na medida em que fazemos a reforma interior, deixando de ser o homem velho para sermos os homens novos. Esperam-vos ascensão e dilatação do concebível, transformações de consciência para dimensões superiores e contatos com os mais inexplorados ângulos do universo e campos de conhecimento. A sua voz está descortinando a imensidão de conhecimentos, de compreensão, dilatando o nosso concebível, e isso se tornará realidade. Deus se aproximará de vós, em vossa concepção, e o sentireis cada vez mais presente, um Deus cósmico, surpreendente. Vós, fundidos em sua ordem, sereis muito mais felizes que hoje,
Esse será o prêmio de vosso esforço. Então vale a pena o esforço. E aí a gente lembra no Sermão da Montanha, quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças, e que estão principalmente no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Felizes os aflitos no bem, se esforçando, aflitos corrigindo onde erraram, reconstruindo onde destruíram, porque eles serão consolados, encontrarão graças diante de Deus. Felizes, bem-aventurados, os pobres de espírito ou humildes, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. E mais à frente, e resumindo, essa bem-aventurança que eu acho a mais bonita delas. Bem-aventurados os puros de coração, ou felizes aqueles que têm os sentimentos puros, porque eles verão a Deus. Então, nessa caminhada evolutiva, é inevitável, é uma fatalidade que nós atingiremos esses níveis de sentimentos puros e, consequentemente, de estar fundidos na ordem de Deus, de sentir cada vez mais presente Deus, Deus cósmico, Deus Pai amoroso. Isso nós vamos também, paralelamente, nos unificando com Deus. Unificando com Deus. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um, Deus e Jesus, porque Jesus já tinha se unificado com Deus. E também, cada um de nós vamos nos unificar com Deus. Nós vamos nos fundindo em Deus, nos tornando cada vez mais potentes, poderosos, desde que alinhados com a sua lei de amor, de caridade, de humildade, de confiança nele. Então, nesse caminhar, nesse unificar com Deus, veja que se cada um de nós se unifica com Deus, nós também nos unificaremos uns com os outros. Então, essas discordâncias, essas contradições, essas disputas entre um e outros, hoje, terão que ser superadas para que nós nos unifiquemos com Deus e, consequentemente, nos unifiquemos uns com os outros. Então eu tenho que sentir o próximo como extensão de mim, porque eu haverei de me unificar a ele, estando todos nós unificados com Deus. Final do capítulo 79. Nós agradecemos a paciência, a tolerância de cada um de vocês por estudarmos juntos a obra de Pietro Ubaldi. Estaremos juntos na próxima sexta-feira com o capítulo de número 80. Eu pretendo fazer um estudo de terças-feiras, mais ou menos igual este, com a obra de André Luiz com Francisco Cândido Xavier. São 13 volumes de forma que é estudável, porém são 16 volumes, a obra toda. Fazer um estudo de cada volume. Quando eu estiver em condições de iniciar, em função várias, inclusive de tempo e de minhas obrigações, eu avisarei e nós então faremos um estudo também da obra de André Luiz, com Francisco Cândido Xavier. A obra de André Luiz, só para lembrar, inicia com o livro Nosso Lar e finaliza com o livro E a Vida Continua. Então, estaremos comprometidos com a obra de André Luiz nas terças-feiras, às 19 horas. E estaremos comprometidos com a obra de Pietro Ubaldi nas sextas-feiras, também próximo de 19 horas, de 19 às 20 horas. Muita paz a todos,
Que Jesus encontre sempre nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos e, principalmente, nossos sentimentos em condições de serem abençoados. Muita paz.